E aí pessoal, no vídeo de hoje do canal, São Paulo se representa, volta aos treinos e muito, mas muito mercado da bola. André Anderson, Nicão, Patrick e companhia, então vambora pro vídeo. Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. Deixa eu trazer algumas informações diferentes. São Paulo acaba de fechar a contratação de Wellington Rato. 5 milhões de reais por 80% dos direitos do atleta. Contrato de 3 anos. É o terceiro reforço do São Paulo para a temporada. Já estão aqui no CT. O Rafael, goleiro, que foi o segundo reforço. 3 anos de contrato, 5 milhões de reais pagos ao Galo. E o Pedrinho, atacante, o primeiro reforço, vem por empréstimo de uma temporada do Lokomotiv Moscou. Fortaleza saiu da jogada. São Paulo melhorou um pouquinho a sua proposta. Era de 4 milhões por 70%. Vai pagar 5 milhões parceladamente por 80% do Wellington Rato. Agora parte em busca de Marcos Paulo, ex-jogador do Flu, que pertence ao Atlético de Madrid, embora nunca tenha jogado pelo Atlético de Madrid, e claro, está monitorando o mercado atrás de pelo menos um zagueiro e um lateral esquerdo para substituir o Reinaldo. São 8 saídas e mais 3 jogadores que se apresentaram aqui que podem sair. O Igor Gomes praticamente certo com o Atlético Mineiro, resta agora um acordo entre as equipes, o André Anderson negociando com o Santos e o Nicão é um ponto de interrogação, mas num primeiro momento, por questões particulares, pessoais, não deve permanecer no tricolor. Aí vai depender da criatividade do São Paulo, ou para fazer dinheiro com o Nicão, ou para trazer um jogador do mesmo nível para reforçar o elenco. Uma última informação, 2 atletas que voltaram de empréstimo, Orejuela e Lisiero, também se reapresentaram aqui no CT, porém existe um ponto de interrogação. O Orejuela provavelmente não será aproveitado, tem 3 laterais direitos do São Paulo, o Lisiero vai depender de uma avaliação do Rogério Ceni e da sua comissão técnica. Um pouco, né? Vamos lembrar que a pré-temporada este ano é completamente diferente das últimas devido à Copa do Mundo, então essa é só a primeira parte da pré-temporada, que vai de hoje até dia 23 aqui no CT da Barra Funda. Dia 24 até dia 1º, jogadores liberados, mas aí com uma condição: não se excederem, porque senão perdem essa primeira parte de trabalhos físicos. E a partir do dia 2, aí a pré-temporada definitiva, já pensando na estreia no Campeonato Paulista. Bem, chegadas, por enquanto 2, estão aqui no CT. Rafael, goleiro, veio do Galo, 5 milhões de reais, 3 temporadas. E Pedrinho, atacante, chega por empréstimo por 1 temporada. 2 caras novas. Saídas: 8 jogadores do elenco de 2022 já deixaram o São Paulo. Vamos fazer aqui uma pequena, passar um pouquinho, relembrar o que aconteceu. Terminou o Campeonato Brasileiro, na primeira semana saíram 5. Miranda, Reinaldo, Éder, Colorado e Marcos Guilherme. Na segunda semana, o Bustos anunciou que não ficaria, teve pouca chance, estava insatisfeito, foi embora. Na terceira semana, o Luizão, que o contrato termina agora dia 31 de janeiro, foi negociado com o West Ham. O São Paulo ainda conseguiu manter uma porcentagem do atleta, não perdeu totalmente o jogador de graça. E ontem o Thiago Couto, que passou a ser o 4º goleiro, foi emprestado ao Juventude. Então são 8 saídas, 2 chegadas e alguns pontos de interrogação, porque o Wellington Rato está em fase final de negociação, deve ser anunciado a qualquer momento, e o Rogério quer ele ainda nessa primeira parte da pré-temporada. Marcos Paulo, ex-Flu, que está lá no Atlético de Madrid, as negociações estão acontecendo e o São Paulo está pensando ainda num zagueiro, num lateral esquerdo, em outras posições que estão carentes. Alguns jogadores que aqui estão, Mari e companheiros, não deverão permanecer. Posso citar pelo menos 3. O Igor Gomes, que se reapresentou, mas está acertado com o Galo e falta apenas um acordo entre São Paulo e Galo para ver qual a vantagem que o São Paulo vai ter para quebrar o contrato 4 meses antes do término, se será em porcentagem do jogador, se será em algum atleta do Galo que interessa, e o Jair já interessou bastante ao tricolor no início destas férias. O André Anderson não vai ser aproveitado, o São Paulo está tentando repassar o empréstimo da Lazio para o Santos, clube que inclusive revelou o atleta, e a negociação está acontecendo. E o Nicão, que é um grande ponto de interrogação, foi pouco aproveitado, foi a contratação mais cara da temporada. Nicão é inacreditável. Para permanecer em São Paulo, então o tricolor, a diretoria está trabalhando para ver se consegue incluí-lo em alguma negociação que venha um bom dinheiro ou que venha um reforço do mesmo tamanho para que o São Paulo tenha aí um substituto à altura. O único atleta liberado desta reapresentação, e aí há uma explicação, é o Arboleda, porque o Arboleda perdeu parte das férias na preparação para a Copa do Mundo, só saiu depois da primeira fase quando caiu a seleção do Equador, então o Arboleda perde essa primeira parte para completar o restante de férias e se reapresenta no dia 2 totalmente recuperado e pronto para ajudar o São Paulo. Então,
Também perguntei para um dirigente do São Paulo se existia alguma chance de o Júnior Urso virar reforço tricolor. Essa pessoa disse que nenhuma chance. Antes de mudar de assunto, só contar que o Santos também pode anunciar nos próximos dias André Anderson, meio atacante que pertence à Lazio e está emprestado ao São Paulo. O empréstimo terminar na metade do ano que vem, o São Paulo não conta com ele para 2023. O empresário do André Anderson tem visita marcada ao presidente Andrés Rueda na sexta, quando vai debater sobre o tema. O Wellington Rato acertou o contrato com o São Paulo por 3 temporadas. O São Paulo está pagando 5 milhões e mais um pouquinho de reais ao Atlético Goianiense por 80% dos direitos federativos, nem é os direitos federativos inteiros. O Wellington Rato, 30 anos. Então, por enquanto, esses reforços, vamos combinar. O Rafael até acho que é um goleiro que tem possibilidade de ser titular, mas o Wellington Rato e Pedrinho não vão, de fato, resolver ou mudar o patamar do São Paulo. Em relação ao começo da temporada passada, o São Paulo tinha contratado jogadores muito mais, digamos, promissores pelo que tinham feito nos seus clubes do que até agora o mercado do São Paulo. Por isso, até o momento, faltam menos de 30 dias para a estreia no Campeonato Paulista. Agora já é uma outra situação. O São Paulo está mais fraco que no ano passado, por enquanto. Muito bem. Muita gente perguntando da história do Nicão aí. Eu ouvi as maiores atrocidades que eu já ouvi, que o São Paulo vai ceder para o Cruzeiro, mas vai pagar a maior parte do salário. Mas a gente vai falar sobre tudo isso. Essa é uma outra possibilidade de saída. Mas não é isso, não. Ainda vale a pena a gente discutir Nicão, o caso do Nicão, o caso do Luan, o caso do Patrick. Vale a pena serem discutidos. Discutiremos. Essa do Nicão, para mim, é uma atrocidade se acontecer isso. E aí tem esse discurso. Não, a folha salarial vai diminuir, a folha salarial vai diminuir, a folha salarial vai diminuir. Eu não sei quanto que essa turma que está chegando está ganhando. Mas, de qualquer forma, não me parece exatamente uma grande economia você pagar a grana que foi paga para o Wellington Rato, que pode chegar e pode ser o novo Toninho Cerezo. Não estou falando isso. Mas é um jogador de 30 anos que veio por uma grana razoável, né? Difícil, hein? Não é pouca grana, não. Né? Por um jogador de 30 anos. Mas, não sei onde está a economia de grana aí. Tudo no São Paulo é muito, né, não tem balanço, é tudo muito obscuro, né, no São Paulo. Já mandei aí a sua... Salário difícil para não dizer impossível. Isso porque o Nicão ganha na casa dos R$700 mil por mês, incluindo salários, direitos de imagem e luvas. E o teto salarial no Cruzeiro hoje é de R$300 mil mensais. O São Paulo não conta com o Nicão para 2023, já havia dito sobre isso no vídeo dessa terça-feira. Mas se desfazer do atleta, emprestando o jogador de graça e ainda tendo de ajudar com o pagamento dos salários, está completamente descartado. Para que o Cruzeiro possa contratar o Nicão, a ideia do Ronaldo Fenômeno e companhia é que o São Paulo libere de graça, por empréstimo, e ainda tope bancar cerca de 55% dos vencimentos. Consultei um dirigente do São Paulo e essa pessoa afirmou que não há nenhuma chance. O São Paulo vê o Nicão como uma ótima moeda de troca para trazer algum jogador importante para o tricolor ou para ser vendido, garantindo assim dinheiro em caixa. E o Nicão, hein? Notícia de que o Nicão não está mais nos planos do São Paulo. Qual que é a situação do jogador hoje? O Nicão foi contratado pelo São Paulo nessa temporada e chegou com status de principal contratação. Seria o camisa 10, o articulador, mas o Nicão acabou não conseguindo ser aquele Nicão do Atlético Paranaense que fez história, conquistando títulos e sendo o jogador mais importante do clube. O Nicão teve uma sequência de lesões, é bem verdade. O Nicão, desde o Atlético Paranaense, ele sempre tinha uma programação de pré-temporada que começava o ano dele em março. E aí acabou que ele deu azar, que esse ano de 2022, um ano de Copa, um ano que o calendário foi totalmente antecipado. E aí o que aconteceu? Em março, o Nicão já teria que estar pronto há muito tempo, porque os campeonatos já estavam rolando, por exemplo, o Paulistão já estava praticamente todas as outras competições rolando e o Nicão não estava pronto. Aí acelerou um pouco o processo da volta dele, da pré-temporada, e aí ele acabou tendo algumas lesões. Sofreu demais com lesões, com falta de ritmo, com falta de tempo assim de jogo para poder se adaptar. Então o Nicão acabou ficando em segundo plano. No final do ano até havia expectativa dele ajudar o São Paulo na final da Copa Sul-Americana, enfim, nas últimas rodadas do Brasileiro, mas aí teve uma sequência de lesão que o retirou, o afastou do elenco do São Paulo. E ele mais uma, né? Melancolicamente, vamos dizer assim, né? Se recuperando, tentando um recondicionamento, principalmente um recondicionamento físico. Esse ano de 2023 é uma situação um pouco diferente, né? Porque o Nicão acabou ficando muito chateado com tudo que aconteceu. Claro, queria jogar, o São Paulo também tinha expectativa dele jogar. Então é um jogador que às vezes entende que pode acontecer o quê? Ares novos, né? O São Paulo, isso eu conversei com algumas pessoas importantes do clube em relação ao Nicão e a resposta que me disseram é: o Nicão não é um jogador que o São Paulo descarta, mesmo porque é um ativo do clube. O São Paulo
paga, né, por esse jogador. Mas internamente o São Paulo tem o seguinte olhar para o Nicão: se aparecer uma oportunidade de mercado que seja boa para o São Paulo e que seja boa para o Nicão, o São Paulo não vai segurar. É aquela velha história se a gente comparar com o Patrick, né? O São Paulo gostaria de contar com o Patrick porque vê que o Patrick pode ajudar, e o Patrick foi a principal contratação de 2022, né? Ou o principal jogador que deu resultado em 2022, né? Foi o desempenho melhor das contratações. Então o São Paulo não abre mão do Patrick, e o Patrick já deixou bem claro que gostaria de cumprir o seu contrato. Com o Nicão é um pouco diferente. O São Paulo, se encontrar uma possibilidade, encontrar uma oportunidade, por exemplo, de contratar um jogador que eles querem contratar, como por exemplo um lateral esquerdo, um zagueiro, e tiver que colocar o Nicão na composição desse modelo de negócio, aí o São Paulo não vai segurar o Nicão, não vai fazer questão de segurar o Nicão. É mais ou menos o status que vive hoje o Nicão dentro do São Paulo. Assim, me negaram veementemente que o São Paulo está abrindo mão, que a gente viu, que a gente vê, elenco, que vai treinar de maneira em horários alternativos, aquela coisa toda. O Nicão segue o seu cronograma de treinamentos, de tratamento para recondicionamento físico, ainda mais nessa pré-temporada que para o São Paulo começou hoje pela manhã, né, no CT, com exames, com trabalhos físicos e trabalhos em 2 períodos, inclusive. Então o São Paulo vê e enxerga hoje o Nicão dessa maneira, como um ativo que pode ajudar. Claro que se for bom para ele respirar ares novos e São Paulo entender que seja um bom negócio. Beleza? Por falar no São Paulo, eu queria te contar se há a possibilidade de o Tricolor contratar um meia atacante. Muitos são paulinos têm se perguntado se não valeria a pena investir num camisa 10, que o Tricolor não tem há bastante tempo, desde que Martim Benítez deixou o Morumbi. Mas o torcedor de São Paulo não deve ter esperança. Conversei com uma fonte importante dentro do Tricolor que disse o seguinte: só vamos contratar se aparecer alguma oportunidade de mercado. Nesse momento não existe negociação. Então esquece. Essa pessoa também se referiu ao Marcos Paulo, ex-jogador do Fluminense, que pertence ao Atlético de Madrid, está chegando por empréstimo como uma alternativa para o meio. Embora ele seja atacante de lado de campo, também pode ser utilizado em alguns momentos da partida como um eventual camisa 10. São Paulo que também busca para 2023 um lateral esquerdo e um centroavante, mas não existem grandes nomes na pauta. O torcedor do São Paulo não deve aguardar por jogadores de peso. O lateral esquerdo chega para ser reserva do Wellington e o atacante chega para ser reserva do Caleri. A busca por um centroavante se dá porque o Éder e o Bustos, que ocupavam essa condição, esse status de reserva do Caleri, deixaram o clube. O mesmo vale para o Reinaldo na lateral esquerda. A transparência do Rogério Ceni nas últimas coletivas do final de Campeonato Brasileiro. Primeiro, acho que o Pedrinho está dentro das características que o Rogério Ceni queria a temporada inteira. Jogador de drible, individual, tem velocidade e tudo mais, então é uma boa contratação dentro do que o Rogério Ceni queria. O Rafael, o goleiro, mostra interesse em querer jogar, porque a gente vê muitas vezes o goleiro, quando ele é reserva de um clube, fica lá 10, 15 anos dentro de um clube e não se contenta com a reserva. Ele era reserva no Galo, vai fazendo uma boa temporada, ele falou, poxa, eu preciso jogar. E vem para um grande também do cenário nacional. Então, assim, 2 posições. Uma que o Rogério Ceni precisava da característica de individual e outra que desde a parada do Rogério Ceni como jogador sempre foi muito questionada. Bora falar agora sobre Léo Pelé. Muita gente estava convencida de que o Léo Pelé, muita gente no São Paulo estava convencida de que o Léo Pelé seria uma das boas transferências desse mercado, até porque ele quase foi negociado em agosto com o Angers da França. Na oportunidade, o São Paulo disse não à proposta. O Léo Pelé forçou para ir embora. Inclusive, depois de uma vitória do São Paulo no Morumbi, ele exigiu uma reunião com os dirigentes do São Paulo, afirmando que precisava sair. Os dirigentes do São Paulo disseram que não o liberariam, porque ele era a peça importante, que o São Paulo tinha a convicção de que poderia vencer a Sul-Americana, era um título fundamental. O Léo Pelé acabou ficando com a promessa de que, diante de uma nova proposta, no fim desse ano seria liberado. O problema é que até agora nenhuma proposta apareceu pelo Léo Pelé, nem do Angers, nem de outros clubes do futebol europeu, como se especulou. Zagueiro / lateral de 26 anos de idade, homem de confiança do Rogério Ceni, temporada de 58 jogos, nenhum gol e uma assistência. São Paulo segue mantendo a palavra, se pintar proposta será negociado, resta saber se alguém vai se interessar. Se o Léo Pelé for vendido, assim como já aconteceu com o Luizão, novo reforço do West Ham, o Tricolor vai precisar utilizar pelo menos uma parte dessa grana para trazer um outro zagueiro. Se o Léo Pelé ficar, não vai se trazer nenhum zagueiro, mesmo levando em consideração que o Miranda também já foi embora. A ideia do São Paulo é utilizar mais atletas vindos das categorias de base. O Beraldo deve ter bastante espaço no ano de 2023. Olha, as férias no São Paulo acabaram. Como assim? Né? Muita gente entrando em férias, mas lá no Tricolor, nada disso. O time já se reapresentou hoje com novidades no elenco do técnico Rogério Ceni. O goleiro Rafael, ex-Atlético Mineiro, e o atacante Pedrinho, emprestado pelo Lokomotiv da Rússia, já integraram o grupo no CCT da Barra Funda. O meia Igor Gomes, que está acertando a transferência para o Galo, também compareceu aos trabalhos. O Tricolor
também deve anunciar, até sexta-feira, mais um reforço, o atacante Wellington Rato, do Atlético Goianiense. E aí, já o que foi vocês anunciado. acham desses nomes no nosso mercado da bola? O São Paulo está dentro das possibilidades dele, questões financeiras, a gente sabe das dificuldades do São Paulo, dentro dessas limitações está tentando se reforçar. Não são nomes assim que empolguem, mas são nomes que podem fazer com que o São Paulo seja competitivo em 2023. Esses nomes podem fazer o São Paulo competitivo? O Wellington Rato? O Wellington Rato é um bom meia, fez uma boa campanha vestindo a camisa do Cadê? Atlético Goleiro Goianiense, Rafael? Interessou também ao Fortaleza, o Rafael é bom goleiro também. Pedrinho? Enfim, Pedrinho, bom jogador também. Do Locomotive? Tava no América. Enfim, são jogadores que não estão na prateleira de cima dos grandes atletas, mas são jogadores que podem colaborar com o São Paulo para se tornar um pouquinho mais competitivo. Aí que eu quero chegar. Não sei se vai ser o suficiente, porque esse Campeonato Brasileiro deste ano promete ser dos mais difíceis da história. Igor Gomes, a saída dele prejudica o time, Chico? Não prejudica não. O Igor Gomes estava meio queimado no São Paulo, está meio queimado no São Paulo. E o Rogério Ceni fez tudo para aproveitá-lo no meio campo, caindo pela direita, caindo pela esquerda, caindo pelo meio, e não deu certo. Então o Igor Gomes, o melhor para ele para o São Paulo é sair. Agora, eu vejo assim, a cada contratação que o São Paulo está fazendo, aumenta a responsabilidade do Rogério Ceni. Porque são, como disse o Celso, e eu concordo com ele, são contratações ao nível que o São Paulo hoje pode gastar. O quanto o São Paulo pode jogar nesses caras, apostar nesses caras. E esses caras são todos meia boca, vamos falar a verdade. Wellington Rato, todos Pedrinho e Rafael. Todos eles são meia boca, não são jogadores de ponta. Então, quer dizer, a responsabilidade do Rogério Ceni aumenta a cada dia. Vou começar com uma situação que me incomoda, que é essa questão do Nicão. Que é o seguinte, São Paulo vai lá, gasta 10 milhões de reais pelo jogador, paga 700 mil reais por mês, o cara vive machucado, e agora ele não presta, sendo que ele foi o reforço pedido pelo Rogério Ceni, como foi o Wellington Rato, como foi o Pedrinho, como foi o Rafael, como serão os que vierem. Então assim, a gente fica meio com o pé atrás, né? Com o Rogério Ceni, né? E seus pedidos. E aí do nada aparece essa proposta aleatória do Cruzeiro, que é um absurdo o São Paulo aceitar, porque o São Paulo pagar 55% do salário do jogador é brincadeira, né? Jogador que não vai jogar pelo São Paulo. Então o Nicola já informou que o São Paulo não vai aceitar esse tipo de proposta. Se for vai emprestar, o clube vai ter que pagar o valor integral, vender e tudo mais. Fontes colocam que o Rogério Ceni vai dar uma segunda chance. Outras muitas que apareceram no vídeo colocam que o São Paulo está aberto a negociar o jogador, que ele não vai ter muita força do Rogério para continuar e tal, que tem problemas pessoais. Então assim, esse assunto Nicão tá complicado, tem que ser mais bem esclarecido. E acho que deveria também o Rogério Ceni e o Casares ali fazerem uma entrevista coletiva e se posicionarem, né? Para depois durante o ano não ficar reclamando ou pedindo jogador e tudo mais, porque esses jogadores foram novamente pedidos pelo Rogério Ceni, como o André Anderson, que está indo para o Santos, foi pedido do Rogério Ceni e quase não foi usado, e quando foi usado foi mal demais, e também não dá nem para fazer uma avaliação, porque ele quase não jogou no São Paulo. Então só fico com o pé atrás com esses pedidos do Rogério Ceni, só isso. Pede, reclama, e aí vira o ano e o jogador já não presta. Aí vai ficar complicado todo ano se for assim, né? Se está mais fraco com relação ao ano passado, é matemático, né? Já saíram 8, devem sair mais 2 no mínimo, que é o André Anderson e o Igor Gomes. Aí o que parece São Paulo está aberto a negociar o Patrick, se vier 4 milhões de euros. O outro também parece que é moeda de troca. Aí tem o Nicão, que é moeda de troca. Aí você já vai passar de um time inteiro, né? E o São Paulo não contrata com a mesma rapidez, com a mesma velocidade. É claro que como torcedor do São Paulo a gente fica preocupado. Até porque, como o próprio Celso Cardoso falou, vai ser possivelmente um dos campeonatos brasileiros mais difíceis da história, né? Só clube grande praticamente. E o Vasco chegando com o investimento da 777, tem o Cruzeiro do Ronaldo aí forte no mercado. E você, Bahia com investimentos do Manchester City. Então assim, São Paulo tem que se mexer o quanto antes e o mais rápido possível, né? E agora é um turbilhão de especulações e movimentações no mercado da bola. Então vamos aguardar. Já está anunciado que o São Paulo fechou com o Atlético Goianiense. O Wellington Rato está fazendo exames médicos. Se for aprovado, vai ter o anúncio oficial
Mas assim, 5 milhões por 80% de jogador de 30 anos, eu acho bastante. Veremos, né? Agora, brincadeiras à parte, aí não vai virar um Talinho Cerezo, né? Vai chegar nem no dedo do Lindinho. Então é isso, pessoal. É o São Paulo aí voltando aos treinamentos. Ainda os jogadores sairão. Os jogadores podem chegar, mas não esperemos nenhum craque. Mas tem que ser muita coisa aí colocada em aberto, né? Principalmente esse caso Nicão. Esse caso Nicão tá um cara esquisito. Queria saber de vocês o que vocês acham aí. São Paulo tem que manter o jogador, tem que se desfazer do jogador. E aí, o que faz? E o Igor Gomes, né? Não tem mais clima no São Paulo. São Paulo fica com porcentagem de jogador. Troca pelo Jair, por exemplo, Ademir, que seja. Veremos aí. Acho que até amanhã ainda teremos alguma novidade. Se não, semana que vem, com certeza, novidades do São Paulo ocorrerão. Mas uma coisa eu tenho certeza. Vai ter notícia todo dia, porque o São Paulo voltou. E o São Paulo, como eu digo, o São Paulo não para. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. E se puder nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações e cores, uma ótima quinta-feira a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.